Olá, saboeiras e aspirantes a saboeiras. Eu sou a Sati, eu sou especialista em saboaria natural. Eu ensino a criar sabonetes 100% naturais do zero. E hoje eu trouxe um tema bem legal para vocês, que é o seguinte: eu vou falar sobre autonomia. O que é ter autonomia na criação de sabonetes naturais do zero? Então, sem isso, você não consegue ter autonomia na criação de sabonetes 100% naturais do zero. Vamos ver então o que é ter autonomia na saboaria natural do zero? Significa o seguinte: claro, é saber criar receitas? Sim, é saber criar receitas. Isso é ter autonomia na criação de sabonetes 100% naturais do zero. Mas só isso? Não é só isso, tá? Mesmo que você esteja começando, né? E você ainda, assim, não quer ficar criando todas as suas receitas da sua produção. Mas se você não tem autonomia, você, mesmo que você tenha conseguido receita pronta de alguém que você confia, se você não tem autonomia na criação de sabonetes naturais, você não vai conseguir avaliar se aquela receita é boa ou não, se aquela receita é segura ou não. Porque, afinal de contas, não existe ninguém regulando isso, né? Então, se você recebe uma receita e você tem autonomia, você sabe o fundamento da criação de receita, você vai saber se aquela receita é boa ou não. Isso também é ter autonomia. Pegar uma receita e você saber se aquilo é seguro de usar ou não, é seguro para usar ou não, é ter autonomia também, tá bom? Outra coisa, se você não tem autonomia na criação de sabonetes naturais, você não vai saber se você pode substituir algum ingrediente daquela receita ou não na sua vida real, né? Vamos dizer que você tem livros de culinária. Você tem livros de culinária na sua casa? Já aconteceu com você de você pegar um livro bem legal de culinária e assim vai folheando, você vê a foto do prato pronto e falar, eu vou fazer isso aqui. Aí quando você vê a lista de ingredientes, você fala, peraí, eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. Como que eu vou fazer esse negócio, né? Vai ficar bom? Vai ficar bom se eu trocar um ingrediente ou outro? É isso, tá? Então, quando você não tem autonomia na criação de sabonetes naturais do zero, você não vai saber se você pode ou não substituir um ou alguns daqueles ingredientes, né? Pior do que não saber se aquela receita tá boa ou não, é não saber por quê. É não saber por que que não tá legal. Por que que não tá bom? Por que que não é seguro? Ter autonomia na criação de sabonetes naturais significa que você sabe os fundamentos, né? Então, você vai saber o porquê que aquela receita não vai ficar legal. E aí, o que que acontece quando você não tem autonomia na criação de sabonetes naturais? Você não ter autonomia na criação de sabonetes naturais é quase a mesma coisa que você continuar não tendo conhecimento. Imagina que você está sempre pedindo receitas prontas para alguém que você viu na internet, né? Aquela famosa atitude de estar sempre mendigando receitas. Passa a receita, aquela famosa frase que eu abomino, que eu quero que você tire do seu vocabulário. Passa a receita. Não parece um assalto? Passa a receita. Tipo, é horrível, né? Você receber um comentário assim, passa a receita. Peraí. Não seja essa pessoa, tá? Porque isso é extremamente mal educado fazer isso. Mas, tirando a má educação à parte, você que está se prejudicando, na verdade. Você pode estar incomodando a criadora daquela página ou daquela perfil, qualquer que seja, né? O lugar que você está comentando, mas ela vai ficar um pouco incomodada, mas vai ficar por isso mesmo. Agora, quem vai realmente sofrer com isso é você. Porque você vai ficar sempre dependente de incomodar os outros, de pedir
Quando você não tem autonomia na criação de sabonetes naturais, você fica dependente de mendigar receita, né? E isso não é bonito, né? Posso estar falando algo meio duro, mas isso é uma realidade, né? É mendigar mesmo. O pior do que você ter que incomodar as pessoas, existe uma situação pior do que isso, que seria: e se essa pessoa sumir? Se essa pessoa não tiver mais aquele perfil, não tiver mais aquele canal do YouTube? Essa pessoa pode sumir, é liberdade dela, né? Aí você vai fazer o quê a partir disso? Você volta a estaca zero. Você não tem mais conhecimento nenhum, porque você era dependente de ficar pedindo receita alheia. Você percebe que não ter o conhecimento para criar sua própria receita é praticamente não ter nenhum conhecimento, é a mesma coisa. Mas também existe uma outra situação, que é você descobrir que aquela pessoa para quem você estava pedindo a receita, na realidade, pode não ser confiável. Isso pode acontecer. Por isso que, como eu falei antes, você saber detectar se uma receita é boa ou não, também é ter autonomia na criação de sabonetes naturais. Porque aí você vai poder, sim, você pode até pedir para uma amiga, né? Entre amigas, vamos trocar receitas. Você vai ver a receita da amiga, você vai falar: isso aqui tá estranho, deixa eu avaliar, vou fazer o cálculo eu mesma, vamos ver se tá certo. Independentemente de se essa pessoa é boa ou não é boa, não é um julgamento isso. É uma questão de você ter autonomia, você não ser prejudicada. Você consegue detectar os erros, né? Os erros, os problemas, né? Porque às vezes nem tem certo e errado, assim, preto no branco. Às vezes nem é isso. Às vezes é algo que não vai ficar legal pra você, né? Então, essas coisas podem acontecer. E quando você não tem autonomia na criação de sabonetes naturais, você fica refém daquela receita. É você ter que usar aqueles ingredientes. O que acontece também? Você não vai saber se você pode substituir por um outro ingrediente que está mais acessível para você. Acontece isso. Quando você não tem autonomia na criação de sabonetes naturais, você fica engessada. Você não sabe substituir por ingredientes que estão mais acessíveis para você, né? E o que acontece quando você fica engessada e você não tem a possibilidade de substituir ou até mesmo criar do zero a sua fórmula? Você estaria perdendo a parte mais incrível da saboaria natural do zero. A parte mais incrível, na verdade, né? Que é as infinitas possibilidades que você tem ao seu alcance. De repente, estaria perdendo a possibilidade de sair aqui para o seu jardim, encontrar uma planta e falar: nossa, eu poderia usar essa planta na minha saboaria natural. Então, você percebe como muda a realidade de uma saboeira natural que tem autonomia na criação desses sabonetes naturais e de uma pessoa que só sabe executar receitas prontas, né? Uma saboeira natural consegue chegar numa loja, numa mercearia, num empório e pegar um ingrediente de culinária, né? E falar: olha, eu conseguiria usar esse ingrediente na minha saboaria. Olha que legal. E foi o que eu fiz, na verdade. Quando eu estava explorando, quando eu comecei na saboaria natural, né? E eu sempre comecei com a saboaria natural do zero. Eu nunca fiz na minha vida saboaria com base pronta. Eu ia no supermercado e eu adorava ficar olhando os ingredientes, mas com os olhos de uma saboeira. E não mais com os olhos de quem vai comprar comida. Né? Então eu ia com os olhos de uma saboeira. Com os olhos brilhando, né? Porque eu ficava
toda assim, imaginando as possibilidades que eu teria com aqueles ingredientes, né? E eu acho que, assim, muitas das minhas alunas também passam por isso. Quando você não tem autonomia na criação de sabonetes naturais, você deixa de viver, deixa de usar, né, as infinitas possibilidades que existem na saboaria 100% natural do zero. Quando você sabe criar, quando você tem autonomia na criação de sabonetes naturais, você passa a saber que qualquer óleo pode se transformar em sabão. Nunca mais você vai jogar fora óleo. E óleo é um negócio chato de descartar, né? Você vai jogar onde, né? É um lixo extremamente difícil, né? Então é isso. É isso que significa ter autonomia na criação de sabonetes naturais, do zero. Muitas de vocês sabem, mas talvez muitas de vocês não sabem. Eu tenho uma escola de saboaria natural. É uma escola online. E as turmas estão fechadas nesse momento, né? O que eu quero dizer é que as turmas estão acontecendo, mas as inscrições estão fechadas. Você tem a possibilidade de entrar numa lista de espera para entrar na próxima turma. Assim, não tem nenhum comprometimento, você não vai ser cobrada para entrar nessa lista, mas você vai receber de antemão, antes de todo mundo, as notícias, os avisos, o que é, o que não é, como fazer, como não fazer, tá bom? Na descrição desse vídeo tem o link para você entrar na lista de espera. Lá atrás, quando eu comecei, faz 13 anos, tá? Faz 13 anos, mais de 13 anos que eu comecei na Saboaria Natural do Zero. Se existisse uma escola de saboaria natural como a minha que eu tenho hoje, nossa, assim, o meu aprendizado, a minha evolução teria sido bem mais rápida e bem mais rica. Hoje, na minha escola de saboaria natural, está ali todo o meu conhecimento de 13 anos. Então é isso, hoje falamos sobre a autonomia de criar sabonetes 100% naturais do zero, como isso vai te beneficiar, como isso vai melhorar em muito a sua vida, tá bom?